Por que que Deus não acaba com as pessoas vendendo coisas imorais na internet? De fato, Telegram, Instagram, Twitter, todas essas redes sociais se tornou um lugar muito movimentado, e onde tem pessoas, tem pecados. Talvez um anseio de muitas pessoas de que isso acabe é, na maioria das vezes, uma desculpa para não consertar seus próprios erros. Todas as pessoas que querem enfrentar um mal hipotético, um mal abstrato, um problema em que ele nem consegue descrever na sua totalidade, geralmente essa pessoa está querendo passar para as outras pessoas a impressão de que ela é uma boa pessoa, alguém que merece confiança, alguém que deve ser ouvido, alguém que deve ser respeitado. De fato, é um desejo muito grande, né? Não é impossível. Eu gosto daquele poema do, se não me engano, John Newton. Estás indo a um grande rei, grande pedidos tragam com vocês, pois sua graça e poder são tais que ninguém pode pedir demais. Pense, a graça e o poder de Deus são tais, é tão grande, é tão imenso, que ninguém pode pedir algo para Deus que seja impossível. É claro que nós estamos falando de pedidos santos, pedidos que agradam a Deus, não pedidos fúteis. Mas querer que todas as coisas imorais que são vendidas na internet desapareçam é um desejo legítimo. Afinal, as pessoas nessa geração fast food, que quer as coisas rápidas, elas sempre optam por vender alguma coisa, e quando elas descobrem que tem demanda, a procura por pessoas que procuram coisas imorais é muito grande. Essas pessoas deixam a ganância falar mais alto, ou a necessidade falar mais alto. É claro que é mais fácil a pessoa tirar uma foto de uma parte do corpo e vender por 100, 200 reais, 50 reais, várias fotos, do que estudar, enfim, e ter uma profissão e vender algo que agregue valor eterno às pessoas. Ou simplesmente trabalhar numa profissão de limpeza, de consertar coisas, de ensinar as pessoas a fazerem coisas. Veja na internet, o que a internet trouxe? A internet trouxe a possibilidade das pessoas criarem cursos das mais diversas áreas. Por exemplo, uma mulher pode fazer um curso ensinando como fazer um bolo. Ela vende 10 aulas pelo valor que ela achar justo e, por mais incrível que pareça, as pessoas compram. O curso e esse modelo de vendas de negócios nada mais é do que reunir informações. É claro que se as pessoas pesquisarem na internet, elas vão encontrar muitos vídeos sobre como fazer um bolo. Mas o que a internet trouxe digamos assim, na era digital com os cursos é que é possível você pegar na mão da pessoa e guiar passo a passo como fazer um bolo, os ingredientes, e conversar com as pessoas que compraram seu curso e etc. Isso, na minha visão, é algo inovador, porque geralmente a maioria das profissões a pessoa estudava 4, 5 anos para conseguir tirar um salário de médico, engenheiro, enfim, de 5, 10 mil, 15 mil reais por mês, dependendo do tanto que a pessoa trabalha ou mais, né? Mas hoje em dia, com a internet, uma pessoa que tem mais de 100 mil seguidores em alguma rede social consegue vender um curso por 100 reais ou, enfim, 500 reais. E essa pessoa consegue ganhar mensalmente ou de uma vez mais do que um médico, mais do que alguém que fez uma faculdade, etc. Realmente isso é uma inovação, é algo que não é fácil, por mais que muitas pessoas achem que é fácil, não é fácil. Existe trabalho, dedicação, tem que contar com um pouco da boa vontade de Deus, porque se Deus não quiser, nada vai para frente. E de fato, eu não entendo como as pessoas nos dias de hoje
entram nesse mercado de vender coisas imorais na internet. E desejar que isso acabe é um desejo legítimo, é um desejo bom para o próximo, porque aquilo faz mal para aquela pessoa, aquilo leva outras pessoas para o caminho errado. Então a primeira coisa que nós podemos fazer é orar. Orar para que Deus liberte essas pessoas, para que essas pessoas parem de tirar fotos do próprio corpo, filmar coisas que não deveriam filmar e vender na internet. Sabe, eu acredito que a primeira coisa que o cristão deve buscar na sua vida é o contentamento mesmo. Contentamento. Porque quando nós não estamos satisfeitos em Deus, todas as tentações que aparecerem nós vamos cair. Alguém chega com a proposta de te dar muito dinheiro, a pessoa vai e cai na tentação. E esse tipo de conteúdo que é vendido livremente, enfim, no Telegram e Instagram e tantas outras redes sociais, esse tipo de conteúdo, eu acredito que se os cristãos não pregarem, não orarem, ele vai continuar existindo até o final dos séculos, até o final do mundo. Porque o ser humano, ele sempre vai buscar aquilo que primeiro lhe satisfaz, e a quantidade de estímulos que o cérebro recebe nas redes sociais é algo absurdo. E como as pessoas passam muito tempo nas redes sociais, elas ficaram meio que viciados. Viciados em like, viciados em comentário. A pessoa recebe uma curtida, já o coração acelera, a pessoa fica empolgada com os números e essas coisas vão dominando a maioria das pessoas. Isso também acontece com o dinheiro. O dinheiro, quando a pessoa recebe o dinheiro ou quando a pessoa pega o dinheiro e já começa a imaginar todas as coisas que vai comprar com aquilo, é realmente uma droga das mais potentes do mundo. Somente a possibilidade de uma pessoa ganhar em um estalar de dedos 20 mil, 100 mil reais em poucos segundos, isso já causa muitas mudanças químicas no cérebro da pessoa. E o cristão deve orar para que Deus nem coloque no seu caminho esse tipo de tentação. A nossa oração deve ser: não me deixe cair em tentação. Crendo que Deus é sábio e Deus sabe aquilo que nós não aguentaríamos passar. Tem muitas pessoas que, ao invés de orar mais, em depender mais de Deus, buscar mais a Deus, serem mais humildes, ficam arrotando, dizendo: não, isso eu nunca vou fazer. Não, isso aqui eu nunca vou fazer. Mas não entende que se Deus se afastar do homem, não existe nada que ele não seja capaz de fazer. É difícil de aceitar isso? É. Eu vou repetir. Se Deus se afastar de qualquer homem, não existe pecado que ele não seja capaz de cometer. Saber isso, pensar nisso, meditar nisso, guardar essa informação no coração é essencial. Eu creio que aqui está o segredo de todos os homens que venceram todos e quaisquer tipos de pecado. Eles sabiam que eram fracos. Eles sabiam que não tinham força em si mesmos. Eles sabiam que na minha carne, como disse o apóstolo Paulo, não habita bem algum. E quem se gloria na sua carne, nas suas decisões, na sua inteligência, cai em tentações ridículas e até tentações mortais e severas. Então nós nunca devemos ser arrogantes diante dos homens ou diante de Deus, dizendo que somos fortes, que conseguimos, que podemos, que isso, que aquilo. É melhor orar mais e se calar do que despencar como muitos despencam. Então, nesse vídeo aqui, essa pergunta: por que Deus não acaba com as pessoas, com os conteúdos das pessoas, os conteúdos imorais são vendidos na internet? Por que Deus
não acaba com isso tudo? Primeiro, porque existe um propósito nesses pecados. Talvez daqui 10, 20, 30, 100 anos, a gente não entenda ainda esse motivo pelo qual Deus permitiu. Mas todas as vezes que um homem peca, Deus é exaltado. Porque quando o homem peca, ele não está roubando a glória de Deus, mas ele está demonstrando o quão Deus é diferente do homem. E grandes mudanças na humanidade vieram depois de catástrofes. Por exemplo, quem não se lembra de alguma notícia de algum crime bárbaro que acabou influenciando na criação de uma lei? E às vezes a lei que foi criada tem o nome da vítima. Então a gente percebe que depois do caos, depois de muita coisa ruim, é possível que seja criado formas, maneiras de punir as pessoas que cometem esses tipos de crimes. Infelizmente, as faculdades contribuem para isso. A gente vê, é aquele meme, né, que não tem graça. Antes e depois da federal, das faculdades federais no Brasil que se tornaram um antro de marxismo, um covil de ladrões de mentes, doutrinadores que destroem a cabeça dos jovens. O jovem chega na faculdade, ele ama o pai, ele ama a mãe, ele quer casar, está na igreja. Aí ele sai da igreja, odeia o pai, odeia a mãe, larga o emprego, pinta o cabelo de alguma cor, coloca um piercing no nariz e faz uma cirurgia removendo os seios ou colocando, não sei. E como que isso pode mudar? Primeiro, devemos entender que nada é impossível para Deus. Eu sei que muitos pais estão nessa situação. Seus filhos foram para a faculdade, para a escola e voltaram completamente estranhos. Alguns até entraram nas faculdades e agora não creem mais na Escritura. Estão cheios de dúvidas nas suas cabeças, não creem mais no relato de Gênesis, não creem mais na criação. Acham tudo um conto de fadas, histórias, ilusão. De fato, é muito triste o que vem acontecendo na era digital. Sabe, tanta riqueza, tanta beleza que poderia ser criado e só é vendido no Telegram em vários lugares. Fotos de menores, imoralidades e nada acontece. O Brasil é muito grande, a justiça tem muitas demandas, muitas pessoas veem os crimes e não denunciam. E sabe, às vezes eu fico pensando que quando a igreja começar a orar de verdade, Deus pode, de muitas formas, transformar as pessoas e até aqueles que a gente não acreditava que um dia poderiam ser salvos. Eu creio que a gente vai ficar impressionado quando a gente começar a confiar no poder de Deus. Voltar a crer que Deus é Deus. Voltar a crer que Deus é soberano. Eu tenho batido nessa tecla, conversando com algumas pessoas, e é muito triste, as pessoas perderam a fé em Deus, sabe? Elas querem tomar a rédea, tomar a iniciativa em tudo. Quando vão tomar uma decisão, nem oram, nem esperam. Ou então dizem até aquela frase horrível, né? Ah, então você só vai orar? Sabe? O bem que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos é muito pequeno. Muito pequeno. As coisas boas que a gente pode fazer são ínfimas comparado ao que Deus pode fazer. E a nossa visão do que está acontecendo no mundo é muito pequena, é muito turva. Nós não
temos capacidade de fazer coisas grandes, mas Deus, no estalar de dedos, pode mudar muita coisa que durante décadas nós lutamos para mudar. Porque Deus, em sua sabedoria, Ele tem caminhos que às vezes nós jamais poderíamos entender, planejar e executar. Então, respondendo essa pergunta, já deu 15 minutos, por que Deus não acaba com as coisas imorais que são vendidas na internet? Primeiro, como eu disse, às vezes Deus quer que essas coisas cheguem a um ponto onde coisas realmente significativas aconteçam. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, em um cenário de guerra, um cenário horrível, onde tem muitas mortes, os crimes aumentam e etc. Eu creio que até o pior comunista pode abandonar todas as suas ideias desarmamentistas e começar a adotar uma visão, digamos, mais libertária, uma visão que dê poder e liberdade aos indivíduos sem que haja nenhuma burocracia. É um cenário de caos, um cenário horrível, mas nesse caos, toda e qualquer regulação do Estado em relação às armas pode acabar. E muitas vezes Deus responde às orações desta forma. É como se houvesse um profeta orando, pedindo: ó Deus, resgate o teu povo que tu compraste, o povo que tu resgataste das mãos de Faraó. Aí Deus decide resgatar esse povo de uma maneira totalmente inesperada. Então nós não devemos achar que sabemos o que Deus quer, como Deus vai fazer. Mas eu creio que é certo desejar que aquilo que não agrada a Deus não exista e orar para que isso aconteça. E que nós venhamos dedicar a oração. Eu creio que quem tem esse anseio, esse desejo de que essas coisas acabem, deveria passar mais tempo orando e buscando sabedoria e conhecimento para não cair nos mesmos erros e confiando que, por mais difícil que seja de entender, Deus é soberano até sobre isso. E eu acredito que o verdadeiro cristão, ele tem uma fé tal que ele não ora por coisas pequenas. Então, continue orando. Ore para que Deus tire da internet todas as coisas imorais e que não são santas. Como Deus vai fazer isso? Quando Deus vai fazer isso? Eu não sei. Mas de fato, os próprios indivíduos não vão deixar de vender essas coisas se Deus não intervir. Mas tenha fé. Peça coisas grandes. Ore por coisas grandes. Porque Deus é um Deus grande. E Ele é honrado, assim como um súdito chega até um rei e faz um grande pedido e ele fica muito alegre com um tal pedido. Assim também devemos ser nós. Pedirmos coisas grandes. Grandes. Porque Deus é um Deus grande. Como diz aquele poema, citando ele novamente, do John Newton: estás indo a um grande rei. Grandes pedidos tragam com vocês, pois sua graça e poder são tais que ninguém pode pedir demais.